Olá, escorpianos e escorpianas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma leitura para o seu signo. Escorpião, eu vou começar aqui pela energia que vai estar influenciando o período de vocês. E escorpianos, eu tenho aqui o arquétipo da criatividade. Esse momento para vocês vai ser um momento cheio de ideias, pensamentos, aonde vocês acabam ligando o útil ao agradável para conseguir desenvolver uma melhora profissional ou até uma melhora dentro dos relacionamentos, sejam eles de qual cunho for. Essa energia criativa, ela não vai ser desenvolvida somente em aspectos laborais ou questões externas. Esse lado criativo, ele também se desenvolve no seu interior. Então essa energia, ela vai trazer mais beleza para aquilo que você faz, para aquilo que você desenvolve. É uma energia que te incentiva, que te motiva a buscar, melhores ambientes ou até se aproximar ou permitir aproximações de pessoas mais reais. Quando é mencionado aqui, pessoas mais reais, são pessoas que são mais autênticas, pessoas que vivem as suas realidades. Pessoas que vivem uma vida de aparência, pessoas que falam demais e fazem de menos, pessoas que não são comprometidas com suas responsabilidades, vocês vão estar cortando contato, cortando muitas vezes uma conexão. Então essa é uma energia, escorpianos, que temos aqui, ok? Vamos com energias complementares para entender o que pode vir a ser desafiador para vocês ou que pode também vir a ajudar. E aí eu tenho a questão das emoções aqui, escorpianos. Provavelmente, quando você coloca intenção e boa intenção sobre tudo aquilo que você quer desenvolver na sua vida, a tendência é que aquilo demonstre uma certa verdade. Então, quando você vai realizar um trabalho e você se dedica a isso, essa autenticidade, ela promove confiança, ela promove bem-estar. Lembrando que essa energia ela não se trata só de aspectos que estão no externo, mas que também está no seu interno. Então essa parte aqui das emoções, elas precisam estar em equilíbrio. Você não está impedido ou impedida de se sentir triste ou de às vezes ficar mal em algum momento. Isso são consequências muitas vezes de situações ou às vezes a rotina é cansativa. Mas o importante é não sair fora de controle aqui. O importante é manter uma certa serenidade. Só que, dependendo de algumas pessoas que são mais emotivas ou que tenham uma dificuldade de se acalmar para então assim pensar sobre o que deve ser feito, as emoções aqui elas podem sair fora de controle e elas podem trazer aí reações imaturas ou até um comportamento às vezes mais manipulador. Existem parcerias se formando, ou se você já tem alguém em mente, essa parceria ela se desenvolve. Só que ainda assim, por mais que exista essa parceria, as emoções, elas antes de qualquer decisão, antes de qualquer tratado, as emoções elas precisam estar em segundo plano. A razão ela precisa estar muito evidente para que essas situações elas sejam resolvidas da melhor maneira possível, até para que vocês decidam de uma maneira melhor. Vai surgir oportunidades aqui.
dentro daquilo que você está esperando, dentro daquilo que você está pretendendo desenvolver, pretendendo fazer, vai surgir aqui oportunidades, Escorpião. Um aconselhamento espiritual para vocês, para esse momento, para essa semana. O que a espiritualidade aconselha? Escorpianos, a espiritualidade, ela fala sobre questões onde aquele que age com certa benevolência tende a ser justiçado. Agir com benevolência, é importante entender o que o espiritual está dizendo para não haver ali uma distorção da realidade ou de como você deve agir ou como os outros agem com vocês. A espiritualidade, ela está dizendo assim: Escorpião, vocês vão ter que ser benevolentes em relação àquilo que você está fazendo. Por isso a importância de manter as emoções em equilíbrio, porque quando as emoções elas não estão em equilíbrio, você acaba às vezes até passando um pouco do ponto de um esclarecimento, de uma reação, por exemplo. Então o espiritual está falando, olha, se você for benevolente, você há de ser justiçado, justiçada. A benevolência é basicamente vocês não ficarem focados no mal que o outro quer te oferecer ou na maneira que o outro reage sobre todas as coisas. A benevolência é a paciência, é a calma, é agir em prol de um bem. Você não precisa fazer o bem para quem está te fazendo mal. Não é esse o objetivo. Mas a questão aqui é não se concentre no mal. Refaça, renasça, quantas vezes forem necessários para você. Deixa os outros no seu canto. Esquece eles. Porque as coisas vão acontecer da maneira mais justas possíveis. Se há uma atitude contrária, aí as coisas saem fora de controle para vocês. Vamos continuar, escorpianos, vamos entender um pouco mais em relação a essa energia. Entendendo que o mês de novembro, ele é um mês desafiador, porque tudo que precisa se ajustar, tudo que precisa estabelecer, sempre acontece dentro desses períodos. Vocês estão se afastando emocionalmente de algumas questões. Pode ser tanto pessoas quanto ambientes. Tem algo que aconteceu recentemente que fez vocês olharem a vida de vocês, né? Uma situação de uma maneira completamente diferente. Em outras ocasiões, pode representar também a sua mudança, escorpião, diante as pessoas, diante ao ambiente. Então, você está se desconectando emocionalmente aqui de algo. E no meio dessa caminhada, dessa trilha que vocês vão seguir, eu sinto que vocês ou estão trabalhando uma relação ou estão buscando trabalhar em algo que vá gerar maior produtividade. Realmente pode haver aqui vocês escolhendo trabalhar naquilo que realmente importa, naquilo que realmente é valoroso. E sinto que isso está levando vocês a uma oportunidade que possivelmente é ter alguma estabilidade, alguma coisa que você consegue concluir, alguma coisa que você consegue aqui
desenvolver. É uma energia também que pode, escorpianos, dizer que vocês às vezes estavam acomodados com uma situação, né? Tinha uma rotina, tinha um hábito que ele muda. E você entende que você precisa se desconectar daquilo agora. Então, possivelmente, tem alguma coisa que não vai permanecer o mesmo aqui. Você entende que você vai ter que arrumar uma outra forma de recomeçar, outra forma de agir. E do que vocês estão se afastando emocionalmente? De tudo aquilo que gera toxicidade, mentiras, falatórios como fofoca, por exemplo. Alguns podem ter olhado uma situação como algo tentador ou algo perigoso, e você entende que você precisa se afastar disso, porque senão a tendência é que as coisas piorem ou que passem ali do ponto. Vocês também podem estar lidando com a energia de Capricórnio aqui. E pode, na questão com a energia de Capricórnio, pode haver uma situação onde alguém esteja tentando manipular uma situação ou esteja, né, usando ali de certas tendências, de certos comportamentos para tentar manipular uma outra pessoa a fazer aquilo que o outro quer. Só que como existe um afastamento acontecendo, é como se vocês não fossem mais dar liberdade ou abertura para isso, para esses tipos de pessoa, de alguma forma, tudo bem? E isso vai fazer com que vocês vivenciem uma realização. Aqui é uma energia que fala tanto de se sentir realizado ou realizada emocionalmente. Existe um avanço aqui, aonde você sai de comportamentos ou de atitudes onde estavam definindo coisas, estavam definindo algo com alguém ou definindo uma situação, e isso está te levando rapidamente para um resultado mais elevado. Então, assim, escorpianos, esse afastamento emocional ele vai ser a virada de chave que vocês precisavam para realmente poder atingir esse estado de espírito aqui. E é bem possível que, diante a tudo isso, essas pessoas que vocês estão se afastando, esses ambientes, eles tentem encontrar formas ou tentem encontrar pessoas próximas a vocês para tentar se redimir, para tentar de alguma forma se retratar. Só que vocês podem interpretar isso como assim, bom, eu já estou trabalhando na situação, eu preciso aqui de alguma forma recomeçar, não há um interesse em ouvir um pedido de desculpas agora, não há um interesse em tentar voltar as coisas como era. Também tenho aqui a energia de Gêmeos. E tudo que vocês forem fazer aqui, vocês farão com certa calma. Não existe uma impulsividade, né? Não existe daquele passo maior que a perna. Aqui tudo está sendo pensado. Como que eu vou entregar isso? Como que eu vou desenvolver esse argumento? Como que eu vou mudar esse ambiente para, né, eu poder começar aqui uma nova situação? E tudo está sendo feito com o objetivo de que as coisas sejam seguras. Até se isso envolver relacionamentos, tá? Relacionamentos familiares, relacionamentos afetivos. Então eu não estou indo com muita sede ao pote, né? Se existe aqui alguém trabalhando numa relação comigo, ou trabalhando numa situação comigo, eu não estou saindo
tomando certos impulsos, saindo confiando em tudo que essa pessoa está dizendo. Não, eu estou dando passo a passo, estou analisando, estou tentando ali ao menos prever se existe algum risco, se existe alguma manipulação envolvida, porque se houver, eu já não quero seguir em frente, eu já não quero ter que me lidar novamente com essa situação ou com essa pessoa. Você também pode estar lidando com Touro, Virgem ou Capricórnio, mas também há uma questão financeira que se desenvolve, né? Por um bom sentido, eu quero dizer. Então tem algo financeiramente bom aqui acontecendo. Pode ser melhores possibilidades de ganho, pode ser um novo emprego também para alguns casos. E parece que eu sinto realmente aqui que no decorrer da noite, na verdade, durante a noite, vocês estão recebendo vários sinais ou várias intuições aqui. Possivelmente isso está acontecendo no período da noite porque você pode estar mais relaxado ou mais relaxada durante a noite, mais calmo, e a espiritualidade ela sente uma facilidade em te intuir alguma coisa, em te orientar em alguma situação ou te transmitir até uma boa energia aqui. Vocês também podem estar recebendo uma notícia de uma energia pisciana durante a noite que pode, a princípio, causar um certo impacto em vocês. Aqui também é assim, sabe? Eu não preciso. É aquela coisa assim, Escorpião, você não está precisando provar para os outros o que você fez ou deixou de fazer, o que você está fazendo. Principalmente porque não existe aqui uma maldade vinculada. Só que as coisas elas estão acontecendo de maneira justa. Então, se alguém traiu sua confiança, ou se alguém tentou fazer da sua vida um inferno, as coisas não vão se sair muito bem aqui. A energia que essa pessoa vibrou, a energia que essas pessoas se desenvolveram. Sabe quando alguém vibra algo ruim para você, mas parece que a pessoa ela vai ter que lidar com a própria vibração que emanou? É isso. Mas eu sinto que tem muitas coisas acontecendo aqui no período da noite, tá bom, escorpianos? Até se vocês estão tendo conversas com alguém, né, à noite, por exemplo, você sentou com alguém para conversar sobre um assunto, para resolver alguma coisa, vocês vão estar sendo intuídos ali espiritualmente para às vezes fazer uma leitura, para às vezes sentir a energia do outro, prestar atenção no que está sendo dito. E isso vai fazer com que vocês estabeleçam a sua própria energia. Porque aqui fala sobre equilíbrio, sobre responsabilidade, mas também conseguindo manter as emoções intactas. Para algumas pessoas, escorpião, o fato de vocês estarem se mostrando desinteressados sobre aquilo que eles estão trazendo, sobre aquilo que eles estão dizendo, pode fazer com que essas pessoas comecem a dizer o seguinte: eu pedi ajuda para o escorpiano ou para a escorpiana e eu fui, às vezes, com aquele jeito de chamar a atenção deles, ou eu fui com um certo vitimismo, ou drama, o que for. E eles trataram a situação de uma maneira totalmente normal. Só que, escorpianos, o que acontece? Vocês já passaram muita coisa.
e tiveram perdas irreparáveis aqui. Que o único caminho que você encontrou diante dessas perdas irreparáveis foi ter que recomeçar do zero. Então você não conseguiu resgatar nada no meio do caminho, você não conseguiu inverter a situação, você teve uma perda irreparável, perdas irreparáveis, que fizeram com que você passasse a olhar as coisas de uma maneira diferente. Então, se antes um drama, uma reclamação, um choro chamava a sua atenção, fazia com que seu coração cedesse, hoje as coisas não estão sendo tratadas dessa forma. Às vezes você olha e fala, é um exagero dessa pessoa estar se sentindo dessa forma. Ou eu não estou gostando da abordagem dessa pessoa em relação à minha pessoa em si. Eu não estou gostando da maneira como essa pessoa está tratando as coisas, então essa pessoa precisa me respeitar. E é como se não, assim, é a compreensão de que eu não tenho mais dó. Né? Se a pessoa largou com uma certa rivalidade, maldade sobre aquilo que eu estava fazendo, eu não tenho dó. Eu não tenho dó de pensar, coitado, coitada, a pessoa não fez por mal. Aqui existe uma consciência de compreensão de que a pessoa fez tendo consciência do que é bem e mal, tendo a consciência do que poderia machucar ou não uma outra pessoa. Então, quando vocês realmente entram na sua energia e vocês trabalham nela para aplicar as coisas na sua vida, como estado criativo, né, como até para conseguir obter essas oportunidades, essas parcerias, as pessoas elas começam a vir com aquela desculpa de você me desculpa, não foi por querer, ou provocando para tentar chamar atenção, só que não vai funcionar dessa vez. Porque você está olhando e está falando, se é seguro eu vou, mas se não for, você nem vai me ver por aqui, você nem vai me ver circulando por aqui. Então é compreender assim, que existe uma atitude mais positiva em relação ao que vocês estão pretendendo. Só que você está controlando a si mesmo, mas não está conseguindo controlar o outro. Né? Então, possivelmente, escorpianos, vocês podem vir a estar lidando com alguém aqui que não está muito bem, não. Pode ser alguém de água, né? Câncer, peixes ou escorpião, como vocês, mas parece que alguém está alucinando coisas, né? Tá com a mente pode ser confundindo coisas, alucinando, pode ser uma energia que está alucinada em algum sentido. Porque é como se essa energia ela estivesse sofrendo as consequências daquilo que ela sempre ofereceu para os demais. Então, se sempre foi uma pessoa que agiu com um certo mau caráter com os outros, não somente com vocês, essa pessoa, o que está acontecendo na vida dele ou dela aqui nesse momento, são consequências dos seus próprios atos. Não é nem porque você fez algo ou outro, alguém resolveu confrontar, não. A pessoa ela ficou a vida inteira sempre sendo uma pessoa ruim, que uma hora esse ruim pegou ela mesma, ou ele mesmo. Só que vocês não devem se concentrar nisso. Porque o que essas pessoas estão querendo é conflito, o que essas pessoas estão querendo é competitividade. Aonde você está tentando zelar por uma estabilidade, por uma tranquilidade, essas energias estão agindo totalmente o oposto. Tem algo que eu li, eu não vou me recordar em que rede social foi, que cabe muito essa situação. Às vezes as pessoas
ficam com raiva porque elas te deixam para morrer, claro, de forma metafórica, e você não morre. Então, às vezes as pessoas fazem as coisas aqui com a intenção realmente de te prejudicar, ou eles já criam uma situação para criar alguma reação em você negativa, só que quando você não faz isso e a coisa se vira contra eles, eles saem fora de controle. Então, assim, é interessante porque toda a energia negativa que saiu aqui na leitura de vocês, existe um espiritual em cima. Então, dentro da compreensão da sua espiritualidade, escorpianos, se você não fez nada para o outro para estar recebendo esse tipo de conflito, esse tipo de ataque, você não precisa se preocupar, se concentra no que você está fazendo. Porque existe alguma coisa por trás aí, colocando cada um no seu devido lugar e realinhando as coisas aqui. Tudo bem? Então é isso, escorpião. Se cuidem. Bom período para vocês, tudo bem? Tchau, tchau.